Ô Dani, qual que é a diferença entre transtorno alimentar e comer transtornado? Existe uma grande diferença, né? O transtorno alimentar, Mari, ele é uma doença psiquiátrica, então precisa de um diagnóstico de um médico psiquiatra, né? E ele vai fazer toda uma classificação em relação aos sintomas para determinar se aquilo realmente é um transtorno alimentar. E nessa lista estão anorexia, Nervosa, bulimia e compulsão alimentar. Então, muitas vezes a gente fala assim, chega um paciente e fala assim, eu sou compulsivo. Eu falei, por quê? Porque eu fui numa festa e comi isso, comi aquilo, comi aquilo, comi... E aí, isso não caracteriza uma compulsão alimentar, né? Então, a compulsão, por exemplo, ela tem uma característica que ela fala que, assim, você precisa comer uma quantidade de calorias maior do que 30% do que uma pessoa normal conseguiria comer em um curto período de tempo e ter a sensação de arrependimento depois. Então, normalmente, o compulsivo também quer fazer uma recompensa para extrair esse alimento do corpo. Então, entra, por exemplo, os casos de bulimia, ou até mesmo uso de laxantes, ou outras maneiras purgativas, né, que a gente fala. E não é uma vez na vida, né? Isso que é uma vez na vida numa festa, a gente chama de exagero alimentar, que é normal e acontece com todo mundo. A gente tem muito isso no comer social. Quando a gente tem muita comida na nossa frente, mesmo que a gente não esteja com fome, às vezes a gente exagera e tudo bem. Isso seria um comer transtornado ou não? Depende. Se a pessoa ela se sente muito mal e isso acontece com frequência, pode ser um comer transtornado. Mas se isso acontece no seu aniversário, no Natal, em ocasiões especiais e você fica bem, porque afinal você sabe que isso não faz parte da sua rotina, tá tudo bem, isso não é um comer transtornado. A gente fala do comer transtornado, por exemplo, Mari, para pessoas que sofrem com a alimentação. Então, por exemplo, elas vão numa festa e ficam assim, não vai ter nada para eu comer, ou não tem nada sem glúten, ou nada sem leite, ou eu não como fritura, e só tem fritura, e aí ela sofre, ela tem sentimentos de ansiedade, de tristeza. Deixa de ir na festa. Deixa de ir na festa. Então, ela tem vários sintomas, né, prejudiciais para a emoção, para a parte psíquica, em relação à alimentação. E no caso da bulimia e da anorexia, tem uma idade que é mais frequente? Normalmente a anorexia a gente encontra em meninas mais jovens, né? Mas assim, não é só uma frequência, não é que os adultos não podem ter. E é mais também comum em mulheres. A gente tem dados, Mari, que falam que a principal classe que tem transtorno alimentar são os nutricionistas. E é bem grave isso, porque a gente é tão bombardeado de informação técnica de alimentação que muitas vezes o nutricionista ele acaba esquecendo dos hábitos culturais, dos aspectos emocionais da alimentação e acaba só visando a parte bioquímica, a parte né, fisiológica. Eu preciso comer tanto de carboidrato e tanto de proteína. E isso começa a ficar um pouco automático demais na relação afetiva da comida. A gente perde isso, né? Perde até a intuição em relação à comida, né? Exato. E o comer intuitivo é muito importante, porque ele lembra pra gente o quanto o nosso corpo precisa de cada alimento, de cada nutriente. Agora, Dani, eu tenho recebido muitas mensagens, às vezes de meninas pelas redes sociais, meninas novas, 13, 14 anos, falando que elas têm transtorno alimentar, ou bulimia ou anorexia. Que dica que a gente pode dar para essas meninas e que dica que a gente pode dar para os pais perceberem que essas meninas precisam de ajuda? É muito importante, Mari. Eu atendo bastante meninas nessa faixa etária, também com essa questão. E a grande dificuldade, na verdade, são os pais. Primeiro porque os pais não querem, né, encontrar isso no seu filho. É uma doença muito difícil, porque ainda tem esse estigma, né? Como se isso fosse algo, por ser psiquiátrico, uma coisa meio ruim de ter na família, né? Porque uma coisa é ter diabetes, outra coisa é ter uma doença psiquiátrica. Não deveria, mas gente ainda vê muitas vezes as pessoas achando isso, né? Exato. E aí, como é uma questão psiquiátrica, as pessoas, elas negam. Então, o que acontece muito com a menina é ela começar a fazer restrições aleatórias. Então, assim, eu não como mais leite, porque me dá desconforto. Eu não como mais glúten, porque me faz estufamento. E aí começa assim, eu quero fazer uma dieta para emagrecer um pouco e ganhar massa magra. Lembrando que nessa faixa etária, a gente ainda não tem composição corporal bem definida de massa magra e massa gorda. Então, é complicado a gente já ter esse pensamento nessas jovens. E aí, um outro hábito importante é uma frequência muito grande de ir no banheiro. Então,
a gente não sabe o que aquela adolescente está fazendo no banheiro, né? Então, toda hora vai ao banheiro, toda hora vai ao banheiro. Pode falar que está fazendo só xixi, né, urinando, ou pode falar que está evacuando muito. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Então, ou pode estar indo para o banheiro para vomitar. Exato. Ela pode estar indo no banheiro vomitar, ela pode estar indo no banheiro tomar laxante, né, e realmente ter essa ação purgativa. Excesso de exercício físico também nessa idade. O exercício físico também é uma maneira de contar essas calorias. E as restrições, né? Então eu percebo muito assim, eu não quero mais tomar café da manhã, troquei por um chá, tudo bem? E aí, assim, vai tomar só chá de café da manhã todos os dias, né? Então, ir avaliando um pouco sobre isso. Tô sem fome. Tô sem fome muito frequente, entendeu? Começa a observar que, assim, não tô com fome agora eu não tô com fome porque eu tô com provas, agora eu não tô com fome porque eu tô com a barriga estufada, e aí começa a criar sintomas também. Que muitas vezes o sintoma existe, ele até é um pouco psicossomático, e muitas vezes o sintoma não existe. Ele tá ali para mascarar o comportamento que nem ela percebe que ela tem. É importante dizer isso. Que o primeiro passo, né, do transtorno alimentar é a pessoa, o paciente, ele identificar que ele tem o transtorno. E é muito difícil isso, porque é uma aceitação difícil da doença. Ter a consciência. Ter a consciência. E aí a dica que eu dou para quem já tem, né, é fazer o acompanhamento terapêutico com uma equipe boa. Então, uma equipe de psiquiatra, psicólogo especializado no tema. Mari, psicólogo que não é especializado no tema, assim, atrapalha. Atrapalha, porque eu já tive casos, eu não sei se dá tempo pra gente contar, mas uma psicóloga uma vez falou para uma menina que ela tinha um corpo, assim, X. Então, seu corpo é violão. Tudo bem. Você não pode falar da imagem corporal de uma pessoa que está com problema de imagem corporal. Porque aí ela guardou aquela informação. E ela não está enxergando aquilo, né? Ela não está enxergando enxergando com uma visão aquilo. distorcida. Exato. E assim, um psicólogo nunca fala sobre a nossa imagem corporal, porque a nossa imagem corporal é uma coisa difícil de desconstruir, né, nessa etapa. Então, enfim, outros, né, comentários de psicólogos que eu já ouvi. Então, tem que ser um psicólogo especializado na área, um nutricionista especializado na área, porque também não pode fazer restrição e, ao mesmo tempo, não pode falar para ela assim, mas você tem que comer. Mas você tem que comer. Veja, a anorexia, ela sabe que ela tem que comer, mas ela não consegue, né? Então, é todo um lidar com cuidado, como a gente vai falar, para realmente chegar numa solução boa. E esse tratamento é prolongado? É prolongado. Assim, depende muito de cada caso, mas, assim, no mínimo, uns 6 meses de tratamento, a 1 ano, no mínimo. Tá? E um acompanhamento semanal, muitas vezes quinzenal, com o nutricionista, o acompanhamento que eu faço é semanal ou quinzenal. Nunca uma vez por mês, é muito tempo longe sem a pessoa. Agora, tem muita gente que precisa desse tratamento no SUS, né? Exato. Então, no SUS, a gente tem o ambulatório no Instituto de Psiquiatria, que é o Ambulim, que é um laboratório muito bom. Uma referência. Uma referência da América Latina, eles são super bons com psiquiatras, psicólogos, enfim, todo mundo. É só você entrar lá no site, se cadastrar, perguntar como é que faz, que funciona. A gente vai deixar o link do Ambulim aqui nos comentários desse vídeo.